Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos dando início agora a mais uma edição de um programa que é feito especialmente e também com todo carinho, tanto para você quanto para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje e eu quero te alertar que em todos os quadros desse programa nós vamos abordar temas doutrinários e direcionados àquilo que a palavra tem para nós, com um detalhe, com uma linguagem tratada e usada para todas as idades, tá? Nós, como Igreja de Cristo, vivemos em função de uma promessa que se cumprirá muito em breve, a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja fiel. Esse grito, o Maranata, é mais que uma simples expressão, é um clamor e, ao mesmo tempo, uma certeza do servo fiel. Tudo em nossas vidas concorre para este momento maravilhoso que aguardamos com grande ansiedade e cujos sinais se cumprem a cada dia. Mas haverá um tempo após o arrebatamento onde o mundo estará em confusão por não entender ou não aceitar que a igreja fiel foi retirada desta terra. Maior o juízo, porém, será aquele que virá sobre a igreja infiel, que desejava subir, mas que não se preparou, não esteve atenta e não deixou o comodismo para abrir o coração para o Senhor Jesus no tempo oportuno. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão, o desespero tardio da igreja infiel e seu triste testemunho da igreja, que a igreja infiel vai trazer após o arrebatamento. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Juliana Muniz falará sobre o tema O Autismo na Vida Adulta. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar a introdução facilitada do louvor Orar Faz Bem, hoje para o chocalho. E na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Carla Figueiredo falará sobre o tema Os Servos Vigilantes. Você fica agora com o quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, este quadro que a gente tem sempre falado que fecha tudo aquilo que foi trazido da Escola Bíblica Dominical ao longo desta semana, aquilo que foram as respostas na última EBD e que ao longo da semana, através do YouTube, através da rádio, do trabalho conduzido para as crianças intermediárias e adolescentes, enfim, nós sempre trabalhamos de maneira muito ampla
e o programa Anunciando o Evangelho Eterno, dentro do quadro Lições do Manaim, nesse momento é o momento que a gente arremata, vamos assim dizer, fecha tudo o que foi tratado ao longo da semana. E mais uma vez estamos juntos aqui, eu, o pastor Daniel Moreira e o pastor Sérgio Souza. Queridos, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos, queridos. Amém. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Sabe de uma coisa? Eu gostei muito quando vocês explicaram sobre o QR Code, né? Na última semana, o Daniel não pôde estar aqui, né, Sérgio? Você explicou do final, eu expliquei. Então vamos lá. Daniel, você quer explicar esse QR Code que está aparecendo aí na tela, do que se trata? Esse QR Code, esse quadradinho aí, preto e branco, você pode pegar o seu celular, apontar a câmera do seu celular para ele, e você, o senhor, a senhora, o jovem, o adolescente, será direcionado para um WhatsApp, e ali, nesse WhatsApp, você vai poder expressar a sua experiência, fazer o seu comentário sobre o programa, o que o programa representa para a sua vida, para a igreja, para a sua família. Amém, tá aí. Então, se quiser participar, é só apontar a câmera do seu celular, o aparelho será redirecionado e você manda essa informação para nós. É uma bênção porque é um programa interativo, não estamos apenas nós sentados aqui falando, mas você que está do outro lado. E através dessa interação, a gente toma assim, conhecimento, a gente mensura isso, né? o alcance do programa. Muito bom. Muito bom. E nós vamos trazer aqui, e a gente sempre traz, algumas das participações que foram enviadas. Então nós vamos trazer algumas aqui, compartilhar com você, e com um detalhe, você tem duas maneiras de interagir com a gente. Ou por texto, lá no WhatsApp, ou você pode gravar um vídeo de até 30 segundos e enviar para a gente sempre escolhe 2 textos, 2 vídeos e traz aqui a cada quadro. A primeira participação, ela vem de Feira de Santana, no estado da Bahia, uma irmã nossa de Feira de Santana, que é a irmã Geisa Barreto. E a Geisa diz o seguinte: glória a Deus por este programa que nos ensina muito sobre a palavra revelada e renova a nossa fé. Obrigado, Geisa, pela sua mensagem enviada. Vamos ler também a mensagem enviada por Davi Mascarenhas Filho, que é de Brasília, no Distrito Federal. E o Davi diz o seguinte: fico sempre muito feliz ao participar do programa e ouvir a palavra revelada, nos direcionando para a eternidade. Tem sido uma grande bênção para Amém. nós. Glória E a eu quero Deus. dizer para o Davi que também tem sido uma grande bênção para nós que aqui Glória a estamos, Deus. né? Glória a Deus. Tratar dos assuntos do Senhor, isso é maravilhoso. Amém. E isso nos faz viver uma experiência Aleluia. aqui no estúdio de comunhão, de alegria do Espírito Santo por aquilo que temos visto e ouvido, falado também nesse lugar. Mas agora nós vamos trazer 2 mensagens que foram enviadas na forma de vídeo e você vai ver aqui agora, vai assistir conosco. Uma delas é do Ed Wilson e da Zilda, que os dois gravam juntos e mandaram para nós, que são de Linhares, no estado do Espírito Santo. E o outro vídeo é da nossa irmã Júlia Cordeiro, que é de Governador Valadares, Minas Gerais. Vamos assistir. Senhor Jesus, meu nome é Ed Wilson, sou obreiro da Igreja Cristã Maranata, no bairro Conceição, em Linhares, Espírito Santo, ministério do pastor Alex Demo. Testemunhado, Anunciando o Evangelho Eterno, um programa semanal que nos traz conteúdos novos, conteúdos doutrinários, que nos faz refletir naquilo que é o chamado da palavra de Deus para a nossa vida, quando ela diz que nós somos chamados para viver em novidade de vida. E novidade esse programa nos traz toda semana, através das revelações recebidas do Espírito Santo de Deus. Gostaríamos também de parabenizar a cada pastor que conduz este programa a cada semana, que traz um grande fortalecimento espiritual para as nossas vidas. Amém? Paz do Senhor Jesus. Me chamo Júlia de Oliveira Cordeiro, sou da Igreja Cristã Maranata, do bairro Vila Isa, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. E hoje eu vim falar um pouco sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. O programa tem sido uma grande bênção para todos nós, pois tem trazido uma grande ampliação dos ensinos que também são transmitidos nas escolas bíblicas dominicais. A todos a paz do Senhor. Obrigado ao Ed Wilson, a Zilda e a Júlia também por terem enviado as suas participações.
bem como ao Davi e a Geisa, né, que nós trouxemos aqui no início, participação que foi enviada por escrito. Muito bem, a gente agora então entra no tema, no assunto que é o assunto da EBD e que a gente trata aqui. E na semana passada nós já falamos um pouquinho sobre essa linha do tempo dentro do livro de Cantares, né, que ela deixa claro todo o processo da experiência da história da Igreja Fiel. E no capítulo 5 nós vemos uma mudança na abordagem, porque agora, profeticamente, o capítulo fala de um arrependimento tardio, ou seja, após a volta de Jesus, a igreja infiel que fica, como vai ser profeticamente a sua maneira de agir e quais as consequências desse momento na sua vida. E é um momento e o texto mostra isso, de desespero, né? Como é que vocês querem começar abordando esse aspecto, introduzindo esse aspecto aqui? Antes de mais nada, é bom a gente lembrar, já temos falado sobre isso, mas sempre tem alguém que está pela primeira vez, ou é um novo na fé. Quando nós usamos as expressões, Daniel, igreja fiel, igreja infiel, é importante todos saberem o que uma e outra significam. A igreja, nós não estamos aqui fazendo menção a um nome, a uma denominação, mas é um povo. Então a igreja infiel, ou a igreja fiel, primeiramente, é constituída por todos aqueles que na face da terra aceitaram Jesus como seu Salvador e estão caminhando de fato na presença de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. Negaram ao mundo, ao pecado, estão servindo ao Senhor. A igreja infiel é formada por pessoas que já tiveram experiências com o Senhor. Muitas delas até se dizem ou até permanecem com rótulo, com aparência de cristãs, até mesmo de evangélicas, mas na verdade não estão vivendo em fidelidade ao Senhor. É uma fé sem compromisso. Exato. Né? É apenas, como você falou, é apenas um rótulo, né? Mas não há conteúdo. Agora, o capítulo 5 de Cantares, ele está profetizando o tempo em que a igreja fiel, que o pastor Sérgio explicou, após cumprir a sua missão dentro do plano profético de Deus, já terá sido arrebatada. Este mesmo capítulo mostra que, vendo que o noivo, com a linguagem profética do livro, levou a noiva, isto é, a igreja fiel, a igreja infiel entrará, na verdade, em desespero. Inclusive, há parábolas no Evangelho que linkam, né, que fazem conexão com esse aspecto do livro do capítulo 5. E até antes, Josias e Daniel, de falar de uma parábola que nós vamos usar, que foi trazida a referência na escola bíblica, Daniel citou a missão da igreja fiel, que terminará quando Jesus voltar. Qual é a missão da igreja fiel aqui neste mundo? É pregar o evangelho, evangelizar, anunciar as boas novas, evangelizar, acima de tudo, proclamar que Jesus está às portas. É a grande mensagem da última hora. É a mensagem da última hora. Jesus vai voltar. Eis que cedo vem. Então essa é a missão da igreja. Compartilhar a sua fé, falar da doutrina, ensinar a palavra dentro da verdade, daquilo que é reto, para que almas se rendam ao Senhor e aqueles que já se renderam permaneçam no caminho. Agora, Daniel falou de uma parábola, a gente podia então já citar, né, Josias? A fala que você fez agora, Sérgio, reforçando o aspecto da missão da igreja, né, daquilo que a igreja reflete em suas atitudes, em seu testemunho, em sua postura, né, e a gente diz a igreja fiel, aquela, né,
porque ambas, a fiel e a infiel, almejam a mesma coisa. Entretanto, no seu testemunho, na sua postura, está a diferença entre alcançar ou não aquilo que se pretende. E, para trazer a parábola que está em Mateus 7:24, o texto diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É interessante que a força ou o resultado aqui está na prática daquilo que se ouve. E aqui é a igreja fiel. A igreja fiel. Deixa eu trazer logo a continuação desse texto, para que vocês possam fazer exatamente a comparação entre um e outro. Mateus capítulo 7, versos 26 e 27, diz assim: e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nessa comparação que eu queria chamar a atenção para isso. Ouvir, ambos ouvem. A diferença está na prática. Todas as duas igrejas ouvem a palavra. A fiel e a infiel. Qual que é fiel, pastor? A que pratica. Então não estamos falando de placa denominacional, nem de CNPJ. Nós estamos falando de uma fé com compromisso, com obediência à palavra. Então, a igreja fiel ouve a palavra e pratica. A infiel também ouve a palavra, mas não pratica. Agora, Daniel, quando a gente fala as duas ouvem a palavra, tá certo. Mas eu creio que haja uma diferença também muito grande na forma como a palavra chega até as duas igrejas. A igreja fiel e a infiel. Porque quando a gente fala de palavra, na verdade é o sinônimo da Bíblia. Ou seja, as duas têm Bíblia, a Bíblia está sendo pregada, Jesus está sendo mencionado, fala-se de Deus, mas há uma diferença muito grande também como essa palavra chega, ou qual tipo de mensagem chega. A igreja fiel, como você falou agora há pouco, ela tem a responsabilidade, a missão de evangelizar, de dar testemunho e de pregar a grande mensagem para o momento do arrebatamento, que é Jesus vem. Mas esta palavra, esta mensagem só chega, só dá resultado, só dá efeito se ela for gerada, Amém, revelada pelo Espírito Santo. Glória a Senão Deus. fica só letra, é só intelecto. Posso fazer um resgate aqui, dentro disso que vocês dois acabaram de falar? Aquilo que nós tratamos algumas semanas atrás do Cordeiro, da saída do Egito. Então, o Cordeiro é a palavra, né? Jesus é o verbo. Profeticamente, não E estava apontando. profeticamente é a palavra. E o Cordeiro precisava ser comido todo. Assado no fogo. Assado no fogo. Então, no momento em que eu começo, e aí falando do que Sérgio acabou de dizer, como essa palavra chega, o que dessa palavra chega, né? A partir do momento em que alguém corta uma parte, tira uma parte que interessa a palavra e só prega isso, só transmite isso, né? Então ele acaba induzindo o rebanho ao erro de não viver o projeto por completo, né? Então a palavra de Jesus, ela é uma palavra completa, seja na hora da promessa, seja na hora da exortação, né? É a palavra por completo. Então, o primeiro versículo diz que aquele que ouve, cumpre, que é prudente, constrói a casa sobre a rocha. Não é sobre um pedaço da rocha. É sobre o todo. A rocha. Não A rocha. uma rocha, mas a rocha. Né? Então, é isso que é o evangelho. O evangelho é um todo. Você não pode... Não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito.
Aí já não é mais evangelho, Ou é a sua opinião. Você tem um foco na Bíblia, em Deus, para a solução de problemas materiais, físicos, sentimentais. E você ir para aquilo e aquilo e aquilo. Mas a Bíblia cuida de tudo. A palavra, o projeto de Deus cuida de tudo. A começar por aquilo que é o maior valor que nós temos em nós, como pessoas, que é a alma. Salvação da É alma. a salvação da alma. E tem mais. Quando não se come o cordeiro por inteiro, por exemplo, deixa-se aquilo que é uma das maiores heranças que o Senhor nos deu. Jesus deixou o seu Espírito. Então, por exemplo, o Pentecostes, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, quando a palavra chega ao homem, através dessa ação do Espírito Santo, uma igreja que tem experiência com revelação, com profecia, a chance desse povo estar mais firme no Senhor, a sua fé mais fortalecida, é muito maior, Daniel. Gostamos, né, Sérgio? Há um cristianismo, vamos dizer assim, é característico da igreja infiel. Vou dar um exemplo, dentro que você falou aí. Gostamos de cantar louvores, músicas que falam que Jesus dá felicidade, dá prosperidade, dá mesmo. Não é dar sucesso. Mas, ao mesmo tempo que gostamos disso, resistimos à ideia de um Deus que, na sua palavra, pede obediência, compromisso e santidade. É isso mesmo. Eu pergunto, estamos vivendo o evangelho no todo? Não. De forma alguma. Mas, infelizmente, é uma realidade que nós vivemos hoje. Há um tipo de evangelho assim. Então, nós podemos dizer que é ouvir a palavra, é praticar a palavra, mas a íntegra, ou seja, a plenitude da palavra de Deus. A igreja infiel gosta de um Deus desde que esse Deus se encaixe nos planos dela. A partir do momento que acontece alguma coisa que contraria a sua vontade, rompemos o relacionamento com esse Deus ou nos afastamos porque ele não nos atendeu, não agradou completamente a nossa vontade. Isso é uma característica da igreja infiel. Da igreja infiel. Bom, o texto que nós lemos na parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia traz um juízo. O texto diz que veio o momento do juízo, ou seja, os rios, os ventos que combateram aquela casa. As duas casas. E aquela que foi construída sobre areia, ela ruiu. Então, assim, chega o momento do juízo, que é determinante, que não tem jeito mais. Aconteceu. E foi grande a sua queda, é que o texto diz. E a gente traz agora para dentro do livro de Cantares, Cantares capítulo 5, verso 6, e que mostra exatamente esse momento, profeticamente, na vida da igreja infiel. E diz assim: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Então, há uma constatação que tem um aspecto profético da igreja infiel de que o amado já foi. E observa-se com clareza, é tônico, é notório que a igreja, nesse caso, que a igreja infiel, ela teve experiências. Porque ela diz assim, a minha alma, não é intelecto não, a minha alma tinha se derretido quando ele falara. Então, a igreja infiel, ela sai do meio da igreja fiel. Que coisa, hein? Isso é muito sério. Né?
é como o joio e o trigo, né? Crescem juntos. Exatamente. Crescem juntos. Isso é muito sério. Quer dizer, a igreja infiel, em algum momento, ou individualizando a pessoa infiel, ela, em algum momento da sua vida, achou o Senhor. Ela buscou e encontrou. Ela esteve na presença de Deus. Sim. Ele era amado, ela o amava. Amava. Como Daniel citou, a alma se derreteu. Ou seja... Foi tocada mesmo. Tocada. Muitos certamente chegaram a ser batizados com o Espírito Santo, tiveram experiências com a palavra, com os dons, viveram de fato o Evangelho. Se quebrantaram quando a alma foi tocada. Mas sem base. O fundamento é um fundamento frágil, um fundamento sem alicerce, sem nada. Porque voltando na parábola, Josias, essas intempéries, os ventos, as tempestades... Vem sobre todos, né? Vem sobre todos. E nos mais diversos níveis. São as intempéries dentro de casa, é um problema com o filho, é um desemprego, é uma doença, é uma perda de um ente querido, é a decepção no meio dos irmãos, daqueles que pregam para você, que negam a fé. Isso tudo são as intempéries que vêm. Agora, quem está firmado na rocha não se abala, permanece firme. E o juízo é sobre o que está na areia. E Cantares aqui mostra que quando Jesus voltar, a igreja infiel vai desesperadamente tentar se refazer, recuperar a sua fé. Mas já é tarde. Mas já vai Já ser passou. É interessante, o Daniel falou agora, já passou o tempo, né? Porque, retornando aqui para o início do capítulo e aquilo que a palavra vem dizendo, e aqui a gente vem estudando, houve uma tentativa do amado em que esta igreja infiel abrisse o seu coração, o recebesse, né? Como voltarei, né? Já despi os meus vestidos, como voltarei a vestir? Né? Já lavei os meus pés, como tornarei isso? Já, quer dizer, perdeu o compromisso. Assim, é o comodismo, é a falta de compromisso. É mais fácil fazer uma casa na areia do que na rocha, né? Muito tá mais. entendendo? Você cavar areia é muito mais fácil que cavar a rocha para cravar ali uma casa na rocha. Só que vem o juízo. E aqui nós entramos, né, na sequência desse capítulo, e entramos no estudo dessa parte do livro de Cantares, em algo que precisa ser objeto de reflexão do crente, porque sem dúvida, a palavra está mostrando profeticamente o que vem pela frente para aquele que for igreja infiel, aquele que ficar para trás. Eu vou trazer aqui o verso 9 do capítulo 5, para que vocês comentem, inclusive, é uma expressão muito interessante aqui. O verso diz assim: que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste. A igreja infiel, pós-arrebatamento, sendo chamada de mais formosa entre as mulheres. O que quer dizer isso? Na verdade, essa pergunta, esse questionamento, vai ser endereçado à igreja infiel pelo próprio mundo. Porque imagina, Josias, pessoas que hoje estão vestidas com a aparência de crentes, de servos de Deus, com aquela capa de que são santos, têm Bíblia e falam. De repente, Jesus volta, o mundo todo tomou conhecimento. E esses que ficaram, essas pessoas vão ser questionadas. Mas pera lá, você se fez parecer como a mais formosa dentre as mulheres. E esse Jesus que você pregou, ele te largou? Que amado é esse? Não tem outros que seriam muito mais poderosos, falando até de líderes, de questões terrenas, do que esse amado? Que amado é esse?
Você vê que situação. Qual vai ser a resposta, Daniel? Ô Daniel, que situação? Me permitam trazer de novo o Novo Testamento, uma das parábolas. As 5 virgens loucas do lado de fora da festa, vestidas para a festa. Exatamente. Que situação. Que coisa, hein? Mas tinha o com candeia também. Com candeia, vestida pra Esperando o noivo esperando também. o noivo. Mas na hora que o noivo chega, faltou azeite. Eu, O Espírito Santo. em nome de Jesus, nós não estaremos aqui para ouvir esses questionamentos. Estamos lutando Em nome pela de nossa Jesus. bênção. Exatamente. Agora, a igreja infiel não vai ter resposta. Vai dizer o quê? Que é o teu amado mais do que outro amado. O mundo não conhece, então ele... Né? Esse Jesus que você falou com o Jesus, né, de Hollywood, qual é a diferença? Dos filmes, né? Só quem tem experiência com esse Jesus vivo Amém. sabe que ele é único. Glória a Jesus. Glória Vamos a lá. Deus. Vamos continuar aqui e sempre chamando a atenção para esse momento profético pós-arrebatamento da igreja. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8, nesse texto está escrito o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Que explicação que esse verso nos traz, que aplicação que esse verso nos traz sob o ponto de vista profético e dentro daquilo que estamos falando. Observe que a palavra mistério, então existe o mistério de Deus, o mistério profético, né, da revelação, e existe o mistério da injustiça. Mas é interessante que esse mistério da injustiça, só quem revela que mistério é esse é o Espírito Santo também. Para tirar o homem do engano. Para dar discernimento à igreja. A palavra é essa, discernimento. Exatamente. Né? Opera porque quem é esse que resiste? É exatamente o Espírito Santo. Glória a Jesus. Porque a partir do momento que o Espírito Santo for tirado, que a igreja vai sair, que o Espírito Santo vai arrebatar, levar a igreja, entregar a igreja nos braços do noivo, vai ser revelado o iníquo. Então, esse versículo aí fala do momento do arrebatamento e do pós-arrebatamento também. Exatamente. E quando for revelado o iníquo, aí diz aqui, a quem o Senhor desfará, aniquilará, porque é o juízo que já está estabelecido sobre o mundo, sobre o próprio adversário. A profecia, né? O assopro da boca. É isso mesmo. Né? Tudo já está determinado na eternidade. E a nossa segurança hoje, antes de Jesus voltar e até que ele volte, é que aquele que resiste, nós estamos sustentados nele e por ele. Nós não resistimos pelos nossos méritos. Interessante, né? Essa palavra resiste, né? Porque é uma luta travada mesmo. É isso mesmo. Se o Espírito Santo não estiver agindo na vida do crente, do homem, do jovem, da família, do casal, não consegue resistir, não. É só o poder do sangue de Jesus, é só o poder da palavra, é o poder do Espírito Santo para resistir. Só o poder do Espírito, só o governo do Espírito Santo para nós resistirmos e vencermos. E quando este for tirado, a igreja também será tirada. Vai Amém. junto. Né? A igreja fiel, Terminou a missão dele. exatamente, ele leva a noiva para o encontro com o noivo, que é a missão do Espírito Santo, e aí toda essa situação muito difícil vai se mostrar para a igreja que fica. É interessante, antes de nós caminharmos aqui para a palavra final, ressaltar que essa abordagem que tem sido feita, ela é uma abordagem de alerta. Alerta. Despertamento. Exatamente. Chegamos num momento profético em que, ou no qual, aquele que está dentro da igreja precisa estar atento. Precisa estar atento, porque
Jesus voltará e agora, né, antes de você falar, Daniel, me perdoe, toda sorte de peixes, e a gente volta para as parábolas. Só que os bons ficarão, os maus serão jogados fora. É muito sério, sabe por quê? Eu estava dizendo isso para a igreja esses dias. Mateus 24 diz assim: daquele dia, ninguém sabe, não, daquele dia e hora, veja que detalhe, daquele dia e hora, ninguém sabe. O que eu estava dizendo para a igreja, o que vai adiantar você viver uma vida, lendo a Bíblia, fazendo seminário, escola bíblica dominical, vamos falar do nosso meio aqui. Mas naquele dia e hora, o seu coração está posto no mundo. A sua mente estiver aprisionada com alguma coisa do mundo. Naquele dia e hora, vigiai e faltar orai. o azeite na candeia. Exatamente. Então é muito sério. É muito sério. É muito sério. A palavra é vigilância e oração. E é um despertamento com amor. Exatamente. Porque Deus nos ama. Isso mesmo. Por isso que ele está insistindo. Muito bom. É como o pai, né? Meu filho, não faz isso. Não Cuidado. faz isso. Cuidado. Bom, a decisão é de fazer ou não. É isso mesmo. Bom, a gente está caminhando para o final desse quadro e aí, mais uma vez, pedi ao pastor Daniel para trazer uma palavra para os nossos irmãos que estamos assistindo. Queridos, a mensagem que temos ouvido e participado é muito mais do que letra e história. É uma palavra viva, revelada pelo Espírito Santo. E glórias a Deus por isto. Porém, além de escutar a doutrina revelada, é necessário, como diz a Bíblia, praticar e viver a palavra, edificados sobre a rocha e prontos para ouvir o toque da trombeta, a volta gloriosa do Senhor Jesus. Olha, Jesus. Louvado seja Glória o a nome Deus. do Senhor. Bom, a gente está chegando ao final do quadro, agora é a vez do Sérgio falar sobre o QR Code que está aparecendo na tela. Este QR Code agora, esse quadradinho aí, branco, preto, esse sinalzinho, você pode apontar a câmera do seu celular para ele, aí vai aparecer um sinalzinho amarelo, clica nele, você vai ser direcionado para o WhatsApp, vai aparecer uma mensagem no seu WhatsApp e já neste segundo QR Code vai vir uma proposta, uma pergunta do assunto de um dos temas da Escola Bíblica Dominical que vai nortear o programa que nós vamos fazer na próxima semana. Aí você vai responder e vai nos ajudar no roteiro, na preparação, na construção do programa. Amém. Amém. Então tá aí. Você, ao fazer esse procedimento, você já lê a pergunta, né? Aparece. Já lê, já responde. Isso. E nós temos duas participações, Temos dois comentários agora. dois comentários foram enviados dos irmãos que fizeram esse procedimento na semana passada, identificaram a pergunta e mandaram a resposta, e você vai ver como está alinhado com aquilo que nós trouxemos hoje aqui nesse quadro, do assunto que foi tratado nesse quadro. Então vamos lá. O primeiro comentário vem de Lívia Nunes. Lívia é uma adolescente que é lá de Pernambuco, minha conterrânea de Pernambuco, da cidade de Itapetim. E ela diz o seguinte: o texto de Cantares, capítulo 5, verso 9, aponta profeticamente para uma fala do mundo, dos líderes religiosos. Pois quando a igreja fiel for arrebatada e a igreja infiel ficar, a infiel será constrangida, não é que expressão interessante de um adolescente, né? Constrangida e criticada, pois teve todas as oportunidades e não deu valor. É isso mesmo. Que alcance, hein? Que coisa, hein? Bênção, né? De Segurança, alcance que ela isso, teve. segurança de saber que esse é o juízo. Exatamente. Né? É isso. Vamos lá. Uma outra participação veio de Camboriú, Santa Catarina, e quem enviou foi Flávia Paulo. E o texto diz o seguinte: o texto de Cantares, capítulo 5, verso 9, fala profeticamente de uma igreja infiel que até aparentou ter características da igreja fiel, que conhecia o Senhor e experimentou da sua graça,
mas abandonou a fé e deu lugar à razão, sendo por esta razão ironizada pela sua má conduta. A nossa irmã Flávia, ela inclusive entra com esse aspecto da razão também, a troca da fé pela razão. E é verdade. Quer dizer, se você vai nessa sequência, você realmente passa a interpretar a palavra do jeito que você quer, deixa de ter a operação do Espírito Santo, fecha a porta para o Espírito Santo, o amado vai-se embora quem antes dizia que desejava ter a presença do amado vai ficar fora da bênção da eternidade com o Senhor. Então tá aí para você participar também conosco. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e vai saber qual o tema que nós vamos abordar na semana que vem e já pode nos ajudar, fazendo um comentário, mandando uma mensagem acerca da pergunta que está sendo proposta para você. Isso é muito interessante também, porque às vezes pelas respostas que vêm nós podemos identificar às vezes uma dúvida, uma situação que precisa ser melhor trazida aqui e a gente aproveita o quadro para trazer isso aqui. Bom, chegamos então ao final de mais uma edição. Mais uma vez foi um prazer notável. Aliás, eu quero dizer isso para vocês que estão nos assistindo. É realmente uma alegria. Essa reunião que nós fazemos, nós aqui, você que está nos assistindo aí, nos alegra muito. Nós glorificamos ao Senhor porque realmente nós sentimos a presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo e a bênção nas nossas vidas. Daniel, Sérgio, mais uma vez foi uma alegria. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos amados. Amém. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Glória a Jesus. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento e é diagnosticado cada vez mais, ou em cada vez mais crianças. A gente percebe isso até no dia a dia. Mas e quando essas crianças chegam à fase adulta? Como lidar com isso? E como identificar sintomas que possam direcionar para esse diagnóstico? Hoje, no quadro Acessibilidade, a doutora Juliana Muniz tratará deste importante tema. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus. Hoje, no trabalho de acessibilidade, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o autismo na vida adulta. Nós temos algumas pesquisas, mas ainda são muito escassas em relação a esse trabalho de autismo na vida adulta. E nós vamos agora aqui citar o DSM-5, que fala sobre os níveis de autismo que são classificados em 3 níveis, que é o autismo nível 1, autismo leve. São pessoas que têm um conhecimento específico numa determinada área, mas não tiveram um comprometimento na sua fala, quanto crianças. No autismo nível 2, são pessoas que precisam de um suporte razoável e necessitam de um apoio para exercer algumas atividades da sua vida diária. No autismo nível 3, que é o autismo severo, é um autismo que são pessoas que precisam de um suporte maior, porque tem uma dificuldade de aprendizagem, tem uma dificuldade de comprometimento social e necessitam de um suporte maior. No dia 15 de junho de 2023, nós tivemos a notícia de que faleceu o primeiro homem diagnosticado com autismo pelo pesquisador chamado Leo Kanner, nos Estados Unidos. Então, a partir dessa pesquisa do Leo Kanner, abriu-se vários momentos ali de conhecimento, de pesquisas em relação ao autismo. Então, esse trabalho traz para nós um motivo de conhecer mais ainda em relação ao autismo na vida adulta. E aqui nós temos a palavra do Senhor que fala assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Está no livro de Salmos, no número 139, versículo 1 e 2. Aqui nós temos uma palavra que mostra que o Senhor conhece os nossos pensamentos, porque o Senhor quem nos criou. E baseado a isso, nós temos aqui o que nosso próprio corpo, nossa própria mente, que foi construída pelo Senhor, ela tem. Então, aqui se tratando de um autismo na vida adulta,
Nós temos aqui pessoas com comprometimentos na comunicação, na interação social e no comportamento. Esse trabalho, em relação ao autismo na vida adulta, temos algumas perguntas que ainda não são muito esclarecidas, porque é um tema que está sendo discutido ainda. Então, são pessoas que, às vezes, tiveram diagnósticos de depressão, de ansiedade no passado, e que, quando conseguem descobrir que são pessoas autistas, elas acabam tendo isso como um laudo fechado, como uma descoberta de muitos assuntos que no passado elas não tinham esse conhecimento. São pessoas até com inteligência em determinada área, uma inteligência mais específica num determinado assunto. São pessoas que às vezes conseguem sentir cheiros diferentes de outras pessoas, com mais aguçado. São pessoas até que conseguem também ouvir sons. Então, quando se descobre o diagnóstico na vida adulta, e muitas das vezes esse diagnóstico vem a partir do diagnóstico de um filho, essas perguntas são mais sanadas. E aqui nós temos um olhar além do espectro, que nós vamos observar as potencialidades da pessoa que tem autismo. Então nós temos aqui pessoas que têm habilidades linguísticas, que conseguem falar vários idiomas, pessoas que têm habilidades musicais também, conseguem tocar instrumentos musicais, e isso também está associado às altas habilidades. Pessoas que têm habilidades tecnológicas, habilidades em guardar fatos, são memórias antigas. Então, durante esse diagnóstico de uma pessoa autista na vida adulta, ela consegue relembrar fatos antigos, até que fica um pouco mais difícil de uma outra pessoa não conseguir distinguir. Então, aqui temos também pessoas com habilidades na parte de observação e pesquisas. Em nossa igreja, por ter uma rotina do clamor, do louvor, da oração, da glorificação, no momento da palavra, até mesmo das vinhetas, quando nós temos ali o momento da escola bíblica dominical, essa rotina facilita muito na questão da quebra da ansiedade, porque em qualquer lugar que você for, nós temos o mesmo momento ali do culto. Então, nós temos aqui alguns dados estatísticos que mostram que de cada 1 a 36 nascimentos, uma criança vai nascer autista. Dúvidas e sugestões, os irmãos podem enviar para o e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. A paz do Senhor Jesus. Duas coisas são muito importantes no louvor da igreja. A primeira são os pequeninos, eles não podem faltar. Eles cantam uma bênção na igreja. E há uma outra coisa que é muito importante, é a percussão, porque é ela que marca o ritmo, o andamento. Então hoje, a tia Janaína vai trabalhar com esse grupo e com um instrumento que ajuda muito a marcar o andamento dos louvores, que é o chocalho. O louvor continua sendo orar faz bem. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, classes, que bênção! Tivemos uma semana de grandes vitórias e já estamos juntos para mais uma aula. Glória a Deus! E os nossos pequenos, já chegaram? Eu acho que sim. Hoje nós vamos aprender a tocar o instrumento chocalho no louvor Orar Faz Bem. Vamos conhecer os ritmos? Nós sabemos que este louvor está no compasso quaternário, por isso temos 4 tempos. Mas nós vamos iniciar o primeiro ritmo tocando no tempo 2 e 3. Então, o primeiro tempo, silêncio. No segundo, nós vamos tocar. Terceiro, toca. E o quarto, outro silêncio. É aquela parte que nós fazemos. Si, mi, fá, sol, tchá. Tchá, si, mi, fá, sol, tchá, tchá. Depois nós vamos ter na parte da estrofe, tocando em todos os tempos. 1, 2, 3, 4. E depois que acaba a estrofe, nós temos 3 tempos com uma pausa. Vai fazer tam, 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 pausa. E depois nós vamos retornar. Amém? Vamos ver como vai ficar? No primeiro ritmo, nós vamos tocar no tempo 2 e 3. 1,
2, 3, 4. É aquela parte. Si, mi, fá, sol. Si, mi, fá, sol. Depois, nós temos a parte de tocar em todos os tempos. 1, 2, 3, 4. Depois, para terminar, nós vamos ter 3 tempos tocando. E o 4º tempo é uma pausa. 1, 2, 3, esperou. E vai retornar o louvor. Vamos agora ver a partitura primeiro. Depois nós vamos tocar junto com o louvor. Orar faz bem. Então aqui, ó. Si, mi, fá, sol, tchá, tchá. Si, mi, fá, sol, tchá, tchá. Aí vai vir uma parte de espera. Sol, lá, sol, fá, mi, ré, fá, mi, dó, mi. Começamos a cantar. Orar faz bem, tchá, tchá. Orar faz bem, tchá. Faz bem a alma, faz bem ao coração. Aquece a alma, aquece o coração. Tchá, tchá. Aí esperou um pouquinho e vai fazer tchá, tchá, tchá. E vai repetir. Amém? Vamos fazer juntos? Vamos lá, vamos ouvir o louvor. Amém, muito bom. A tia está muito feliz com todos vocês. Por isso eu quero convidar todos a treinar bastante. Amém? Volta, assiste novamente e acompanha, porque assim, quando estivermos tocando na igreja, quando nós também estivermos reunidos nos seminários Unidos em Famílias, vamos tocar todos juntos. A todos a paz do Senhor Jesus. Deus nos chamou, a todos nós, você e eu, inclusive as crianças, intermediários e adolescentes, para uma obra maravilhosa. Nos deu a salvação, que para nós foi de graça, mas que custou a vida do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Deus cuida de nós e da nossa família a cada dia e ainda nos oferece um lugar maravilhoso no céu, ao lado dele, por toda a eternidade. E a palavra afirma que Jesus virá buscar a sua igreja e todos os servos que estiverem preparados, ou seja, atentos em sua presença, serão arrebatados. Por isso temos que estar vigilantes, esperando este grande dia. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Carla Figueiredo vai falar sobre o tema Os Servos Vigilantes. Nós saudamos a todas as crianças, aos intermediários, adolescentes e nossos queridos irmãos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Ao longo deste mês, nós vamos estudar sobre os segredos da Palavra de Deus. E nessa segunda aula, veremos sobre os servos vigilantes. Convido que todos leiam comigo o versículo que está sendo projetado no slide, porque ele vai dar base para a nossa aula. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Lucas, capítulo 12, versículo 46. A palavra de Deus nos conta uma parábola do servo vigilante. Nela, um senhor de uma casa vai viajar e coloca o seu mordomo como responsável por cuidar daquela casa e de todos os seus funcionários. Ali, ele recebe todas as orientações necessárias para fazer conforme aquele senhor desejava. Mas aquele mordomo, ele tinha uma decisão a tomar. Ele poderia ser obediente
e cuidar daquela casa, deixando tudo limpo, tudo em perfeitas condições, cuidando daqueles funcionários, para que quando o seu senhor voltasse, encontrasse tudo arrumado, exatamente como ele havia orientado. Ou ele poderia também tomar a decisão de desobedecer todas as orientações que recebeu e deixar a casa suja, deixar a casa mal cuidada, não se preocupando com o que aconteceria quando aquele senhor voltasse. Mas, de repente, quando o senhor volta para sua casa, encontra aquela situação, a casa suja, sem os cuidados conforme ele orientou, os funcionários maltratados, e isso entristece o coração daquele dono da casa. E ele, infelizmente, considera aquele mordomo como infiel e desobediente. Essa parábola nos chama a atenção para uma situação muito importante na nossa vida como servo do Senhor. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma situação nesta terra, onde dois grupos existirão. Um grupo que está obedecendo a palavra do Senhor, que deseja a eternidade, que tem se santificado a cada dia. E esse é considerado igreja fiel. Mas, infelizmente, existe outro grupo. Um grupo de pessoas que não está preocupado com a volta de Jesus, não está preocupado em cumprir suas orientações, está vivendo conforme as orientações deste mundo. Isso para nós traz uma reflexão. Como nós estamos diante do Senhor? Estamos obedecendo sua palavra? Estamos buscando a cada dia estarmos preparados para a eternidade? O Espírito Santo tem nos auxiliado, tem nos orientado. A palavra do Senhor nos mostra como devemos seguir, devemos nos comportar. Que maravilha, nós estamos sempre debaixo das orientações do Senhor. Mas cabe a cada um de nós fazer essa escolha todos os dias. Desejar agradar ao Senhor, desejar ser fiel, desejar estar se preparando para a eternidade. Então, enquanto estamos aguardando Jesus voltar, vamos trabalhar na obra do Senhor, vamos evangelizar, pregar a palavra. Esse mês nós estamos orando pelos nossos vizinhos. Que oportunidade maravilhosa de Deus usar a nossa vida para pregar, para falar de Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Vamos enviar os links, vamos fazer os convites. Certamente o Senhor vai usar a nossa vida com poder, como vasos de bênçãos nas mãos do Senhor. E assim, cada um de nós, sendo usado com sabedoria, com prudência, se dedicando e escolhendo servir ao Senhor a cada dia, estaremos nos preparando para aquele grande dia, o dia em que o nosso Jesus virá nos buscar e estaremos com Ele na eternidade. Que essa palavra seja uma bênção para todos nós e que ela possa permanecer no nosso coração. A todos, a paz do Senhor Jesus. Em todas as edições desse programa, agora no final,
a gente chama atenção para um projeto maravilhoso com resultados cada vez mais notáveis. Com um detalhe, esse projeto foi feito para você e para as pessoas que você conhece, por isso você pode se beneficiar desse projeto. Ele se chama Projeto de Assistência Espiritual da Igreja Cristã Maranata. E você vai ver agora como é simples você participar. Você vai ter que fazer apenas uma ligação. Essa ligação é gratuita. O número é esse que está aparecendo aí na tela. 0800 707 3076. Quando você ligar, uma pessoa, um pastor, vai te atender. E quando ele te atender, ele vai te ouvir, mas vai também transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. E ainda vai orar por você. E tudo isso totalmente gratuito. Aponte a câmera do seu celular, se você quiser, para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e o seu aparelho já vai ser redirecionado para esta ligação. E eu chamo a atenção de que nós não vamos pedir nada a você, nada. Nem contribuição financeira, oferta, nada. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você desejar. Quer conhecer melhor a Igreja Cristã Maranata? Você quer saber acerca dos nossos projetos? É fácil. Acesse as nossas redes sociais. Você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. São gratuitos na loja de aplicativos do seu sistema operacional. No aplicativo da Rádio Manaim, você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia. Se desejar, ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a cada dia mais estamos lançando novos conteúdos. Temos o Manaim News, temos o Ligue 0800, o programa Os Dias da Minha Mocidade, o Momento da Doutrina, o programa Família, um Projeto de Deus. Vamos lançar agora o De Pastor para Pastor. Todos esses são conteúdos novos, estão disponíveis aqui no canal, além de muitos outros que você já está acostumado a ver aqui. Mas eu quero chamar a atenção para a Escola Bíblica Dominical, é um dos conteúdos no nosso canal, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã e você não pode perder, tá certo? E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Olha só, vou te pedir uma coisa, não se esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal e se estiver, tudo bem, fale com outras pessoas para se inscrever, mas se não estiver, não deixe de se inscrever. Curta também esse conteúdo, acione o sininho para ser notificado todas as vezes que lançarmos novos conteúdos e também compartilhe esses vídeos com os seus conhecidos. Isso vai fazer com que você nos ajude a anunciar o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal,
Você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.